e hoje nós vamos corrigir a questão 2 da página 141 do livro didático. Na questão 2, vocês têm um trecho de uma notícia. Nós vimos em sala de aula que a notícia é um gênero de texto que pretende informar um fato de relevância social, e vimos também que o verbo é uma classe gramatical fundamental na construção dessa notícia. O verbo, nós vimos, tem algumas categorias semânticas, né, como desinências de modo, de tempo, de pessoa, de número. Hoje eu queria falar com vocês sobre o aspecto verbal. É uma das categorias semânticas do verbo. E o que é o aspecto verbal? O aspecto verbal é como o falante vê a situação. Então, o verbo, além de dizer o tempo, de dizer o número, de dizer a pessoa, ele informa como esse falante vê a situação, a ação verbal expressa pelo verbo. Então, a gente pode dizer que o aspecto indica como o falante vê a situação. Vamos analisar alguns exemplos aqui. Se eu falo, por exemplo, a ponte caiu, esse verbo caiu, ele me indica como o falante vê a situação. Olha só, caiu é o quê? É um evento unitário e concluído. A ação foi concluída. Mas se eu falar assim, a ponte caía, nós percebemos aí que o evento cair, né, está em processo, é inconcluso, é uma ação inconclusa. Essa maneira de perceber, a gente entende como sendo o aspecto verbal. É o ponto de vista do falante em relação à ação expressa pelo verbo. Se eu digo um outro exemplo, se eu digo assim, no tempo em que eu estava morando no Piauí, olha só, o verbo estava morando indica o quê? Ele nos informa que é uma ação quê? Repetitiva, habitual, né? Está no começo, no meio e no fim. Ou seja, não nos indica uma conclusão, né, da ação verbal. É isso que nós chamamos de aspecto verbal. E aí, quando a gente pensa em desinências, a gente viu que temos desinência de tempo, de modo, de número, de pessoa. Não há no verbo, pelo menos em língua portuguesa, uma desinência específica para o aspecto verbal. Muitas vezes a desinência de aspecto é confundida com a desinência de tempo. Mas como nós vimos, é importantíssima o aspecto verbal na construção da ação expressa pelo verbo. Certo? E aí, eu gostaria de chamar para vocês para o tempo passado. Né? Em português, nós temos uma subdivisão do tempo passado. Nós temos o pretérito perfeito, né? Que nos dá essa noção de que a ação concluiu. Quando eu falo caiu, né? Eu estou falando no pretérito perfeito, a ação foi concluída, realizada de forma rápida, né? Então o aspecto tem mais a ver com a duração, né? A duração não no sentido de que há uma linha do tempo e eu avanço nessa linha do tempo, mas o entendimento interno da ação verbal. Certo? E aí a gente vem para a nossa questão 2, né, do nosso livro de português, a página 141, que é o verbo e a notícia. A gente viu que o título de uma notícia geralmente traz o verbo no tempo presente. Né? E aí você deve estar se perguntando, é o tempo presente, mas uma notícia geralmente é sobre um fato que já aconteceu. Então, por que, se o fato já aconteceu, eu uso o tempo verbal presente na construção do título de uma notícia? Bom, o tempo presente, ele nos passa a ideia de que a ação é recente, de que o fato, apesar de ter sido no passado, ele afeta o nosso tempo presente. Então, ao construir o título de uma notícia com o tempo presente, eu passo a ideia, o ponto de vista de que
A ação é recente, é momentânea. Só que, ao longo da notícia, né, no corpo da notícia, a gente percebe que geralmente os verbos são utilizados no tempo passado, com o objetivo de ressaltar, né, que o fato aconteceu em um tempo passado, no tempo pretérito. Certo? E aí nós vamos lá para a questão 2. E a questão 2 tem assim: vamos ler o trecho dessa notícia. Meteoro em chamas ilumina o céu de Bangkok. Olha só, nós temos um verbo aí, o verbo iluminar. Ilumina quer dizer, não foi ontem, não é amanhã, é hoje, né? Então nós temos o verbo ilumina no tempo presente. E aí continua a notícia. Primeiro parágrafo, que a gente chama também de lead. Um meteoro foi visto cruzando o céu da capital tailandesa, Bangkok, na noite de segunda-feira. 2. O evento foi filmado por câmeras de 2 carros e pôde ser visto em outras partes do país. Como nós vimos, ao contrário do título, que nós temos o verbo iluminar no tempo presente, no lead, no primeiro parágrafo da notícia, nós temos o verbo sempre no tempo passado, ou seja, a ação já foi realizada, já aconteceu. Então eu tenho assim, foi visto cruzando, foi filmado, ou seja, sempre no tempo passado o uso do verbo, certo? E aí nós temos a questão da letra A. E a letra A pergunta assim: você sabe que o lead de uma notícia costuma indicar o que aconteceu, onde e quando. Transcreva os trechos que apresentam essas 3 informações. Então nós vimos o quê? Que o título de uma notícia, ou melhor, o lead de uma notícia, o primeiro parágrafo de uma notícia, nos indica o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. Essas informações principais, primeiras, são apresentadas sempre no primeiro parágrafo da notícia. E aí ele quer saber, né, se a gente consegue identificar nesse primeiro parágrafo essas 3 perguntinhas, responder essas 3 perguntinhas. O que aconteceu? Como nós vimos aí, que aconteceu o quê? Um meteoro foi visto cruzando o céu. Onde aconteceu? Aconteceu onde? Aconteceu na capital tailandesa, Bangkok. Quando isso aconteceu? Foi na noite de segunda-feira. Portanto, nós temos essas 3 informações principais no lead da notícia, no primeiro parágrafo da notícia. Certo? Agora a letra B. A letra B. Que tempo verbal predomina no texto? Qual é o tempo verbal predominante no texto? Ora, nós vimos que no título nós temos o tempo presente. Já no corpo da notícia, e principalmente no lead, ou seja, primeiro parágrafo da notícia, nós temos o quê? O tempo passado, nós temos o pretérito. Então, o pretérito é o tempo dominante em uma notícia, principalmente no corpo da notícia. Então, o pretérito perfeito do modo indicativo é o tempo predominante no corpo da notícia. C. Por que há essa predominância? Então, olha só que interessante. Por que há uma predominância do passado, do pretérito, na construção de uma notícia? Bom, o tempo passado, como nós vimos, ele se refere ao quê? A ações pontuais, realizadas, concluídas. A notícia, quando relatada, quando informada, é sobre algo que já aconteceu. Então, eu uso o título tempo presente para passar essa ideia de que a ação é recente, de que o fato é recente, mas no corpo da notícia eu informo que aquela ação já aconteceu, já ocorreu. Por isso eu uso sempre o verbo no tempo passado, no pretérito. Certo? Então, o tempo predominante aí é o pretérito e é porque se refere a ações pontuais, já concluídas no tempo passado. Letra D. Explique por que o uso de pode em lugar de pôde levaria a uma mudança na informação. Olha só, nós temos o verbo pode e o verbo pôde. Nesse caso aqui, quando a gente usa o verbo pôde, né,
com o acento circunflexo, né, no primeiro O, um acento, digamos assim, diferencial, a gente indica que o verbo ele está o quê? No pretérito perfeito, ou seja, no tempo passado. Agora, quando eu falo pode, né, que a escrita é a mesma, só não tem o acento circunflexo aí na vogal O, né, na primeira sílaba desse verbo, indica o quê? Que o verbo está no tempo presente. Olha só, se eu altero o tempo do verbo, eu altero significativamente a informação que eu quero transmitir. Se eu uso no tempo presente, eu passo a ideia de que ainda está acontecendo. Né? E essa ação, esse meteoro ainda poderia ser visto se eu uso o tempo presente, o verbo poder. Então, pôde é pretérito perfeito e pode é o tempo presente. Eu alteraria, portanto, se eu mudasse esses verbos, o entendimento da informação aí veiculada pela notícia. Letra E. Em geral, os títulos de notícia trazem verbos no presente do indicativo, embora se refiram a um fato já ocorrido. Que efeito tem esse uso do tempo verbal? Né? Foi o que nós comentamos no início do vídeo. A notícia, geralmente o título da notícia, vai vir no tempo presente. Com a intenção de quê? De ressaltar que o fato é recente, é atual. Então, a gente pode responder dessa forma, que o verbo presente do indicativo torna a informação mais dinâmica, né? Ela sugere que acabou de acontecer aquele fato. Por isso ele tem uma importância, por isso ele é de relevância social, certo? Bom, foram essas questões postas aí pela questão 2 da página 141 do livro de português. Como eu falei para vocês, o importante aí é o aspecto verbal, principalmente do pretérito, ou seja, como o falante percebe a ação expressa pelo verbo. E uma notícia, ela pretende ser impessoal, ou seja, ela pretende ser objetiva, não pretende mostrar o ponto de vista de ninguém, ao contrário do que a gente viu lá no gênero editorial, que expressa um ponto de vista do veículo de comunicação. Já a notícia não é assinada por qualquer jornalista, ou seja, a notícia não deve veicular o ponto de vista de ninguém, ela deve relatar um fato, um acontecimento real. Mas como a gente viu, a escolha dos verbos, né, revela o quê? Um ponto de vista. Por mais que a notícia não seja assinada, as escolhas dos verbos na construção dessa notícia, no relato dessa notícia, já é a revelação de um ponto de vista. Afinal, escolher contar um fato de determinada maneira, ressaltar alguns aspectos e deixar outro de lado, já é revelar um ponto de vista. Bom, espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade da página 141. Dúvidas? Postem lá no grupo da turma para a gente responder, ok?